orações, ou seja, a palavra que ele ordena, ela é executada. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras. Ave é voadora, né? Reis da terra, reis da terra. Quem são os reis da terra? Homens. Salmo 148 está dizendo aqui, pela grandeza de Deus, tudo que ele criou nos 7 primeiros dias, louve o nome dele. Tudo que ele criou nos todos os povos. O que o salmista está dizendo? Que até os homens foram criados, ele ordenou e veio à existência. Todos os povos, os príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Queridos, eu expliquei para vocês aqui nas 3 primeiras aulas a respeito da visão de Isaías capítulo 6, capítulo 6, quando Isaías fala, né, o limiar do templo tremia, parará pururu. Eu expliquei para vocês que o que? As ondas sonoras daquilo que o serafim falava fez o que? O templo tremer, o templo se movia só com que os serafins falavam. Não foi nem a voz de Deus, foi só o serafim falar que o templo ele tremia, tá? Agora veja, Salmo 148, ele diz: louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está onde? Sobre a terra e sobre o céu. A glória do Senhor está sobre a terra e sobre o céu. Se a glória dele está sobre a terra e sobre o céu, nós que somos nele, nós temos total liberdade e poder que ele nos deu de fazer essa glória ser para a terra, ok? O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Versículo do 1 ao 14, Salmo 148, pega isso daí, Salmo 148, ele exalta a eternidade de Deus, ok, queridos? Por que exalta a eternidade de Deus? Porque os Salmos vai descrever que tudo aquilo que ele criou, ele diz e foi criado, e pronto, acabou, ok? Alguma pergunta aí? Manda para nós aí, porque nós já vamos entrar agora na onisciência de Deus. E pela onisciência de Deus, nós deveríamos ficar estremecidos. Página 8, onisciência de Deus. Beber muita água. Teve que voltar aqui porque Oi? tinha saído. Como é que é? Do Face tinha saído. Tinha saído? Falou que terminou. É por hora? No Facebook não. Uai. O YouTube que tinha saído aqui, ó. Sério? O YouTube que saiu, o Facebook não. Então saiu naquela hora que eu te falei que tinha andado, não sei o que aí. Ô, pastor Eberton,
Seja bem-vindo, viu, pastor Eberton? Dia 23 vamos estar junto lá no simpósio de liderança ministerial e pessoal, pastor Eberton. Vai ser um prazer ter você lá conosco, viu? Deus te abençoe, querido. Amados, então vamos continuar. Vamos falar um pouquinho da onisciência de Deus. E falando de onisciência, nós precisaríamos de horas e horas, dias e dias para falar da onisciência completamente, tá? Para falar da onisciência dele, o Caio colocou aqui, ó, tinha caído, ok, Caio. Aos poucos nós vamos resolvendo essas coisas. O Face realmente falou. O Face, né? Aí agora voltou ali agora. Aos poucos nós vamos resolvendo isso daí. Queridos, então veja. Onisciência de Deus. Entender que esse atributo pertence só a Ele. Provérbios, na apostila, tá? Provérbios capítulo 15, verso 11. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Quanto mais os corações dos homens. Provérbios 15, 11. Aqui, quando fala em coração, você tem que pensar que não é só esse órgão aqui não, tá? Coração está falando daqui e daqui. Ok? Então veja, a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Ou seja, coisa que para mim e para você é oculta. Por quê? O que acontece na sepultura? Aí alguém vai responder assim: olha, na sepultura enterra morto, né? Claro que na sepultura enterra morto. Mas observe, quando a sepultura recolhe aquilo que lhe é de direito, o que acontece depois? Qual ser humano, qual alma vivente pode explicar o que acontece depois? Ninguém. Só que aqui Provérbios vai dizer que a sepultura e a destruição diante do Senhor é a mesma coisa. Tanto faz uma coisa ou outra, para Ele nada escapa ao seu controle ou nada escapa ao seu entendimento. Aí vai dizer aqui, ó, quanto mais o coração do homem. Por que o coração do homem? Pega a visão. Sepultura e coração. Pega a visão aí você. Sepultura e coração são os dois lugares mais ocultos que pode existir em toda a existência. Aí vem a segunda pergunta: o que acontece no coração do homem? Ninguém, absolutamente ninguém consegue dizer, a não ser aquele que tem onisciência. Observe, a Bíblia mostra para a gente que a sepultura, dentre muitas coisas, é um lugar de morte, é um lugar tenebroso. Jó fala que além de ser tenebroso, é escuridão, cadeias de ferrolho, enfim, sepultura é um local que além de ser vazio, ok, é também um local de morte. Aí, Provérbios vai dizer que tanto a sepultura quanto o coração do homem, diante de Deus, é a mesma coisa. Então veja, sepultura, coração. Aí você vai lembrar que Jesus disse assim aqui, ó, seu coração, cuidado. Por quê? Porque é dele que saem algumas mazelas da vida, como por exemplo, a morte. Quer ver só um exemplo? Lá no livro do Gênesis, e eu amo muito isso, aliás, eu amo tudo, né? E é isso que eu vou pregar amanhã. Vai dizer assim que um belo de um dia,
Caim estava com seu irmão no campo, aquela coisa toda, e quis matá-lo. Aonde é que isso ocorreu? No coração. Então veja, quando isso acontece no coração, Deus chega até Caim e diz para ele: Caim, por que o teu semblante está caído, Caim? Cadê teu irmão, Caim? Caim, o pecado está batendo na porta do teu coração. Ou seja, a morte, a sepultura está batendo. Só que aí Deus fala com ele: basta você dominar. Por quê? Do mesmo coração que está saindo morte, desse mesmo coração poderia sair vida. Só que para Deus, devido à sua onisciência, tanto faz sepultura, tanto faz o coração que inclina para a morte ou que inclina para a vida. Para ele é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque a sua onisciência lhe faz conhecedor de todas as coisas. Aí veja, eu gosto muito também quando Jesus vai dizer assim: esse povo aí, para poder explicar a profecia de Isaías. Esse povo aí me louva só com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que longe? Porque esse povo é um povo que me louva com o coração? Não, é um povo que me louva com seus lábios. Mas aqui, o mesmo Jesus ensinou, e eu espero que vocês se lembram disso, que a boca, lábios, a boca só fala, só profere aquilo que o seu coração está cheio. Então, quando Jesus fala que o povo louvava ele só com os lábios, Jesus está dizendo: esse povo não passa de sepultura, morte, não tem vida. Aí ele diz: se esse povo me louvasse com o coração, coração em qual sentido? No sentido de vida. Então veja, Provérbios vai explicar para nós que este Deus é um Deus onisciente. Nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Então precisamos pensar o seguinte: o que é que eu tenho pensado? O que é que eu tenho pensado e trazido à existência? Não vou aprofundar muito nisso, porque isso é para mim falar dia 23, tá? Porque eu já falei disso aqui na aula. Eles estão falando que no YouTube não está saindo áudio. No YouTube não está saindo áudio? Que estranho. Pera aí, sai daí não. Será que é porque eu baixei o volume? A Pâmela falou, a Silene, a Vitória. Eu perguntei, está saindo já um áudio no YouTube? Aí a Vitória falou que não. Olha aí para mim agora se vai sair áudio no YouTube, né? O microfone. Confirma para mim, por favor, se agora no YouTube está saindo o áudio agora no YouTube, por favor. Se tiver, só comunica para nós aqui, tá bom? Pastora Roseni, Pâmela, sejam bem-vindos, tá? Manu, Rafa, Ivani, queridos, vocês vão dando feedback aí, tá bom? Porque por causa de internet aí, às vezes eu tô falando aqui e tá parando, tá ok?
Aí vocês vão dando aqui um feedback para nós aqui, para mim poder saber como que tá. Então veja, queridos, eu entendo, né, que essa onisciência não fica nada encoberto ao Senhor. Agora veja, se tudo aquilo, coração, se coração está ligado à mente, e logo isso está ligado aos meus pensamentos, olha a importância de você que está me ouvindo, cultivar os pensamentos corretos em sua mente. Olha a importância de você cultivar pensamentos de vida e não pensamentos de morte. Veja a importância de você que está me ouvindo começar a pensar naquilo que trará fruto, ok? Começa a pensar nisso. Pensamentos de destruição. Eu não estou falando aqui de pensamento de pecado, estou falando de pensamentos que podem te destruir, pensamentos que vai trazer a sua destruição. Aí lembra da palavra, tá? Aqui ó, lábios, sepultura, coração, não se esqueça disso. Continuando aí na apostila, este é apenas um texto dos diversos que há, que mostra que nada escapa ao conhecimento de Deus, nem o que acontece aparentemente longe, sob uma perspectiva humana, nem o que acontece aparentemente perto. Esta palavra tem particularidades que valem um pouco de atenção para que a explicação e entendimento sobre este atributo, que é pertencente apenas ao Senhor. Este atributo ninguém tem. Então, queridos, em nome de Jesus, presta atenção. O diabo, vosso adversário. Pastor, não está saindo. Aonde? No YouTube? No YouTube. Eu até coloquei aqui também para eu ver e realmente não está. Eu coloquei meu som bem alto e não sai nada. Ok. Já que não está saindo, então nós vamos fazer o seguinte. Paulo. Nós vamos resolver isto. No Face parou também. No Face? Ai, meu Deus, faço não. Como é que tá o Face? O Face tá bom. Face tá legal? Ok. Só o YouTube que não tá vendo. É questão de... Deixa eu tentar resolver. Ah, tá. Deixa eu tentar aqui. Tentar fazer o seguinte. Ok. Na hora que eu faço o teste em casa, dá tudo ok. Aí eu chego aqui para poder fazer a filmagem, não dá ok. Isso não pode. Isso não pode. Isso não pode acontecer. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. No Face tá ok? Deixa eu ver. Ah, tá. Emanuele colocou aqui, ó. Tá normal no Face. Ok. Emanuele, tem que orar mesmo, viu? Aline tá ok. Ok. Eu coloquei o Face tá ótimo, o Henrique falou também que tá suave. Ok. Então vamos lá. Então agora eu tô ao mesmo tempo com o celular da esposa e ao mesmo tempo com o meu celular. Então eu tô no Face 2 vezes ao mesmo tempo.
tá? Para não ter problema. Mas se continuar com problema, me avisa aí, gente. Porque aí eu pulo o meu aqui pro Instagram, tá? Então o YouTube não vai continuar? Não, no YouTube não, porque senão eu vou perder tempo tentando arrumar e o foco aqui não é perder tempo, ok? Então, por favor, vai todo mundo lá pro Face, tá bom? Todo mundo pro Facebook. Isidoro entrou. Isidoro, seja bem-vindo, querido. Boa noite, a paz do Senhor. Estaremos juntos dia 23 de maio no nosso simpósio de liderança. Fica à vontade, tá? Deus te abençoe, querido. Então veja, continuando na nossa apostila, olha que coisa aqui interessante. Estou na que vale um pouco de atenção para que a explicação e entendimento sobre este atributo, que é pertencente apenas ao Senhor, seja esclarecido. A palavra que é o prefixo oni. Aredes entrou. Quem? Aredes. Querida Aredes, seja bem-vindo. Quem está acompanhando aí também com a apostila, página 7, observe aí, ó, essa palavra oni, né? Essa palavra oni, que é o prefixo da palavra onipresente, tem o seu significado exprimindo a noção de tudo, todos, totalmente. Então, oni, totalmente, no sentido de todo. Logo, o significado correto deste atributo, se a gente fosse colocar um significado correto, seria aquele que é todo o conhecimento. Onipresente. Onisciente. Eu estou doido para falar da presença, sabe? Onisciente. Aquele que é todo o conhecimento. Por quê? Observe. Por que a gente diz que ele é todo o que é? Aqui, ó, aquele que é todo o conhecimento. Por quê? Para Deus existe diferença do que você pensou no ano passado, do que você pensa hoje, ou do que você vai pensar minutos antes da sua morte. Para Deus não há diferença. Então veja, se para Deus não há diferença, significa que todo o conhecimento é Ele. Todo o conhecimento está nele. A pergunta aqui é: quem consegue esconder alguma coisa de Deus? Quem? O diabo? Algum serafim? Algum querubim? Quem consegue esconder dele? Ninguém. Pelo fato de ninguém conseguir esconder nada do seu Criador, isso torna ele todo o conhecimento. Então veja, totalmente. Então quando falamos de totalmente, estamos falando que todo conhecimento pertence somente a Ele. Então, querido, aqui ó, o diabo, vosso adversário, ele não consegue ler o que tem aqui e aqui, que é a mesma coisa, biblicamente falando. Ele não consegue ler o que está aqui e aqui. Quando eu falo ler, em nome de Jesus, não é uma bola de cristal não. Quando eu falo que ele não consegue ler, eu estou dizendo que ele não consegue entender o que passa na sua
mesmo. Tá? Só lembrando aqui, eu não vou entrar aqui, né, no assunto da live, mas só lembrando, nós falamos para dentro de si mesmo. E o diabo ter a condição de entender ou ler ou compreender os meus pensamentos, Jesus não faria isso, né? Outra coisa, ser humano nenhum consegue ler a mente de outro ser humano. Pastor, mas parece que acontece um trem, que as esposas da gente lê a mente. Queridos, quem é casado, acontece um trem, e esse trem se chama uma carne. É esse trem que a gente não consegue explicar. Esse trem de uma carne é assim. Mas não é porque a mulher ou o homem entra um dentro da mente do outro, não é isso, tá ok? Continuando aqui a leitura, observe, é aquele que é todo conhecimento, diferente daquele que tem todo o conhecimento. Ou seja, quando eu digo de Deus, eu estou dizendo que Deus é. Eu estou dizendo que Deus é o que Ele é. Ele é. Ou em outras palavras, né? Eu serei o que serei. Ele é. Pronto, acabou. Agora veja, na apostila, é todo conhecimento diferente daquele que tem todo o conhecimento. Pois ter expressa um sentido de que foi adquirido de alguém em algum momento. Ou seja, se eu viro para vocês aí na live e digo assim, o Caio junto com o Ivani, junto com a pastora Roseni, eles têm todo o conhecimento. Se eu falar isso, eu estou dizendo que cada um de vocês adquiriu o conhecimento de outro. Ou seja, vocês adquiriram o conhecimento de uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Então, quando falamos que alguém tem todo o conhecimento, nós estamos falando que essa pessoa adquiriu isso. Por isso que se tratando de Deus, a gente diz que Ele é todo o conhecimento. Ele não tem todo o conhecimento. Ele é todo o conhecimento. Ok? Continuando aí para a gente fechar o parágrafo. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2:6, que é justamente o livro que eu disse para vocês lerem, o livro que eu disse para vocês, né, queridos alunos, para vocês começarem a ter a ousadia de meditar todo santo dia em um capítulo desse livro. Então veja, Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Obviamente que ser todo este conhecimento está ligado à sua eternidade, à sua autoexistência. Basta comparar alguns textos bíblicos para que se tenha esta observação compreendida. Então veja, uma coisa liga a outra. Você olha para a autoexistência de Deus, uma coisa vai ligando a outra, sua autoexistência, eternidade, onisciência, ok? Isaías 40:28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno,
o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Isaías 40, 28. Só lembrando aqui da nossa última aula. Última aula. Alguém perguntou, ou alguém colocou uma pergunta, um questionamento na hora da explicação, quando nós falamos que Deus no sétimo dia... Volto a dizer aqui, o sentido de descansar não tem nada a ver com que Deus se cansa. Veja, Isaías 40, versículo 28. O próprio profeta está dizendo que ele não se cansa. É claro, a gente já, por um pouquinho de inteligência, a gente sabe que Deus jamais se cansa. Então, o descanso é outro sentido. No entanto, vamos lembrar que até o pastor Felipe colocou lá no nosso grupo, né, uns trechos lá de estudo de uma Bíblia do Alderir Nelson Rocha, que eu recomendo para todos vocês. Claro que, né, para quem gosta de estudar, para quem gosta de gastar, né, porque tem que gastar para poder ter, ok? Provérbios 8, 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Provérbios 8, 14. Sob a perspectiva que o texto observa, podemos então compreender que o Senhor é todo o conhecimento, provedor de toda e qualquer sabedoria e entendimento para as suas criaturas, o que o faz ter conhecimento absoluto e perfeito de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade, seja ela no passado, presente ou futuro. Então veja, a onisciência de Deus, ela é tamanha que para nós, seres mortais, criados, para nós entendermos um pouquinho da sua onisciência, é tão vago que o que a gente pode recorrer é aqui, ó, nas Escrituras. Porque se sentarmos para analisar a respeito desses atributos de Deus, a nossa mente, ela vai viajar tanto, mas nós não encontraremos uma explicação sólida para poder explicar quem é esse Deus nos seus atributos, ok? Continuando aí, Jó 37. Você sabe como ficam suspensas as nuvens? Essas maravilhas, aquele que tem perfeito conhecimento? Essa aqui é uma pergunta, né? Em Jó 37. E essa pergunta vale para cada um de nós. Você sabe como ficam suspensas as nuvens? Ou seja, como é que essas nuvens ficam suspensas? E, né, quem já teve aí o privilégio de, quando alça voo, né, você passa ali das alturas das nuvens e você se faz a seguinte pergunta: que engraçado, você passa pelas nuvens, mas as nuvens em si, elas estão numa esfera, estão numa altura, estão em um determinado local. E aí a gente faz a pergunta: quem é que está segurando essas nuvens? Quem é que tem o controle dessas nuvens? O que acontece para essas nuvens ficar no mesmo lugar? Ou, quando não muito, a gente olha para os céus e a gente sempre imagina o quê? As nuvens se movimentando. Ok? Não vou mexer. Bom que hoje o povo está caladinho, né? O povo hoje não está perguntando, né? O que aconteceu nos cultos aqui, hein, ô Paula? O que aconteceu aqui no culto de domingo, culto de sexta? O povo hoje está caladinho no grupo, fala nada. Tá, não tá?
Pois é, hoje... Ou aquele outro link lá no mesmo livro. Desculpe, vários links. Hoje tá que tá. Tem que orar muito. Pastor Luciano Isidoro, porque a aula está uma benção. Amém, pastor Isidoro. Espera lá. Deixa eu também fazer o seguinte aqui. Eu vou também ver se eu consigo transmitir pelo como é que chama? Pelo Instagram também. Vou sair daqui. Aqui tá parando muito, né, Caio? A Emanuele está falando, não está dando para pegar aula, pastor. Tá travando muito. Caio falando que está parando muito. A Ludmila falou que o conhecimento vem de ouvir, meu professor. Aleluia, eu vou te contar um negócio. Então vamos lá, deixa eu ver aqui o Instagram também. Instagram. Aqui. Hoje aqui tá, viu? Ao vivo. Ok, verificando conexões. Hoje tá que tá. Vê se vai melhorar. Vai transmitir pelo Insta também, tá? É, tô aqui no Instagram também. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui de novo. Mas é questão de internet, porque tem uns que vão ficar travando, o outro muito mal. Ok, tô aqui no Instagram também. Opa, não, aqui não pode, tem que ser assim. Meu bem, todo seu. Todo seu, precisa filmar aí no Instagram. Ok? Queridos, como o Face também está agarrando muito, minha esposa agora também está gravando aqui pelo Instagram, tá bom? Para a gente poder, né, fazer o melhor possível. Eu sinto, né, não poder fazer tanto, mas eu acredito que vai dar para vocês pegar aqui alguma coisinha, tá? Estou continuando aqui pelo Face e estou agora pelo Instagram também. Lembrando que o Instagram é o Instagram do Instituto, né? Instituto ID Oficial. Pastor, a Vitória falou para você falar de novo sobre as nuvens. Como que elas ficam? Sobre as nuvens? Sim. Jó capítulo 37 diz para nós, né, que é feita uma pergunta. Você sabe como ficam suspensas as nuvens? É uma pergunta. Por quê? Porque essas maravilhas pertencem àquele que tem o conhecimento. Então veja, o que foi, Lê? Sem áudio. Hã? Porque eu não tenho Instagram para mim. Como? Não tem áudio? O que está acontecendo? Glória. O Instagram não tem áudio? Tá sem som? Meu Deus do céu, o que está acontecendo hoje? Terra. O Gleison falou, no Instagram está sem áudio. Peraí, gente, misericórdia, o que está acontecendo, Jesus? Ô anjos, trava tudo aí. Em nome de Jesus. Oh, misericórdia. Misericórdia, Jesus. Então vamos de novo lá. A Silvia está perguntando, pastor, Jó 37, qual versículo? 37:14. Estou de novo ao vivo aqui no Instagram. Tá? Por favor, quem tiver no Instagram aí, dá notícia para mim, como que vai estar. Natália, Caio, por favor, informa para mim como que vai estar o áudio no Instagram. Tá? Porque eu encerrei aqui e voltei para poder ver se o áudio pegava. Então me informa, por favor, se está tendo áudio, se não está. Porque eu encerrei, voltou o áudio. Vitória, pouquinho. Tem áudio no Instagram então?
Ok. Então, Vitória, respondendo aqui, livro de Jó 37:16 vai dizer a respeito das nuvens. Ou seja, eu estou falando da onisciência de Deus, esse poder que pertence a Ele. Aí aqui é feita uma pergunta. Qual é a pergunta? Como fica suspensa as nuvens? Se você me perguntar isso, a minha resposta vai ser: elas ficam suspensas por causa do poder de Deus. Mas a pergunta aqui é muito mais do que isso. Por que é muito mais? Porque só pode responder com exatidão como que as nuvens ficam suspensas somente aquele que as criou. Somente quem criou, quem fez a matriz, é que pode explicar com perfeição e exatidão como que as nuvens ficam suspensas. Por quê? Você pega um voo, né? Vocês, meus alunos, que adoram pegar um voo, né? Adoram fazer aí uma viagem transatlântica. Quando você suspende voo e você passa pelas nuvens e olha, realmente você faz a seguinte pergunta: gente, como que essas nuvens estão aqui? Quem é que segura? Quem é que sustenta? Por que que elas não sobem mais e nem descem mais? Ou seja, isso é pergunta de escola, na verdade. Por que que as nuvens não descem? Por que que elas ficam num limite estabelecido? Claro que, pela ciência, eles explicam por que que, né, as nuvens não abaixam e nem por que que elas se levantam, ou por que que elas não se elevam em certa altura. Mas eu não vou entrar nisso daqui, tá bom? Mas veja, tem uma explicação científica, mas a explicação com exatidão pertence a quem? Aquele que é todo o conhecimento. Por isso que vocês vão observar Deuteronômio 29:29. E eu gosto muito disso. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, eu sei que a maioria de vocês já sabe, conhece de cor, né? Porque isso aqui a gente tem que conhecer de cor mesmo. Deuteronômio 29:29 diz para nós: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Ou seja, Deuteronômio 29:29 explica para nós o que, querido? Aquilo que é encoberto, aquilo que não tem explicação, aquilo que Deus não perde tempo explicando o homem, isso pertence só a Ele. Então dar uma exatidão é dele, é um atributo dele, ok? Aí você vai ver, o texto diz: mas aquilo que é revelado, revelado como? Aquilo que é ensinado, é para mim e para meus filhos. Ou seja, aquilo que é ensinado chega ao meu conhecimento e automaticamente eu ensino. Mas aquilo que não vem ao meu conhecimento, querido, pertence só a Deus. Ou seja, pertence àquele que é, não àquele que tem. Só que nós estamos acostumados a dizer o quê? Que Deus tem todo o poder. Mas quando vamos examinar mais profundo, nós vamos entender que ter é o quê? A minha esposa que está me filmando aqui, eu posso dizer que ela tem esse objeto, por quê? Porque eu dei esse objeto para ela. Mas, quando eu digo que Deus é, não tem como você explicar que outro alguém deu a ele. Pelo contrário, aquilo parte dele. Hebreus 4:13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Hebreus 4:13 seria um texto, um versículo que deveria fazer a gente estremecer. Hebreus 4:13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar contas. Onisciente.
ciência, em que Adão abriu os seus olhos, até o momento do último ser humano nascer sobre essa terra, não importa, todos os pensamentos, palavras, atitudes que nascem aqui, ok? Naquele dia, conforme Hebreus 4,13, aquele dia, nada escapará do Senhor. Na época em que vivemos, 7 bilhões de pessoas sobre a terra. Na época em que vivemos, desde o primeiro homem, bilhões na nossa era, desde o primeiro homem até o último, todos os pensamentos, palavras, atitudes, tudo estará diante dele. Aqueles que subirem com ele para as bodas, a Bíblia diz que passará pelo tribunal dele, para que as suas obras sejam pesadas, passadas pelo fogo. A Bíblia diz que tudo aquilo que falamos, por quê? Falamos porque nasce aonde? Aqui. Se nasce aqui, não adianta nós dizemos assim: nossa, eu perdi a cabeça, nossa, falei sem querer, nossa, não adianta. Tudo nasce aqui. E a Bíblia mostra e ensina que nós devemos ter o controle dos nossos pensamentos. Se tudo nasce aqui, então observe, naquele dia, desde o primeiro homem até o último, eu serei o que serei, não importa. Nada vai escapar diante dele, de Hebreus 4,13. Por quê? Porque em Hebreus 4,13 tudo está descoberto. Ele está dizendo assim: não existe nada. Cada um de vocês aqui e aí no Instagram olha para mim e eu sou como isso daqui, ó. Eu sou um livro fechado. Cada um de vocês que me assistem, vocês também são um livro fechado para mim. A minha própria esposa é um livro fechado para mim. Por quê? Porque só é revelado aquilo que eu quero abrir para o outro. Aquilo que eu não quero abrir continua fechado. Pensamentos, atitudes, palavras. Isso não quer dizer que o cônjuge, que é uma só carne, conhece o que o outro está pensando. Não quer dizer que aquilo que o outro está falando consigo mesmo, o outro sabe o que está falando. Mas diante do livro fechado, todos nós diante dele somos um livro aberto. É meio atrevido, porque esse anjo, segundo a Bíblia, ele escreve tudo que nós fazemos. Não é porque Deus se esquece. Se você pensa que o anjo escreve porque Deus esquece, você está muito enganado. O anjo escreve não é porque Deus esquece. O anjo escreve que é para a sua própria condenação. O que está escrito é para você não chegar diante de Deus e falar assim: mas aonde que está escrito isso?
Como que prova que eu falei? Como que prova que eu fiz? Como que isso? Como que aquilo? E outra, lembre-se de uma coisa: todo tribunal tem o juiz, tem advogado, tem promotor e tem o quê? Tudo por escrito do crime que foi cometido. E tem a lei pela qual nós seremos julgados. Por isso que eu falo que esse anjo é atrevido, porque ele escreve tudo. Queridos, então vejam, ele não tem, ele é, a sua onisciência é algo inconcebível para o homem. Aí, deixa eu abrir aqui, né, onde que eu estava, espera aí. Só um minutinho, peraí. Cadê? Bom que hoje ninguém está fazendo pergunta, né, gente? Não, a Vitória está perguntando que anjo é esse, pastor? Pai, que anjo é esse? O anjo do Apocalipse lá. Hebreus 4,13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Agora observe. O texto diz que nada em toda a criação. Isso não é só o homem não, tá? É toda a criação. Toda. Deus disse, como nós vimos anteriormente, que tudo que Ele criou tem vida. Tudo que Ele criou louva o nome dEle. Se tudo que Ele criou louva o nome dEle, então tudo que Ele criou é vivo. Claro que eu vou sempre estar lembrando das 3 primeiras aulas, porque nas 3 primeiras aulas eu fui taxativo com isso. Tudo que Deus criou é vivo, por quê? Porque é energia. Tudo que Deus criou é energia, energia é viva. Então lembra, Hebreus 4,13 fala de tudo que Deus criou. Não é só o ser humano não, é tudo que Ele criou. Está descoberto, está exposto, está diante dos olhos dEle. Ou seja, está diante dos olhos daquele que nós iremos prestar conta. Toda a criação dEle está aberta, está sem venda nenhuma, ok? Na página 9, no penúltimo parágrafo, página 9, penúltimo parágrafo. Abre aí por gentileza, desce, né? No caso vocês estão abrindo aqui, eu estou descendo. Aí vocês vão também descer, né? Porque eu não entreguei esse livro, né? Não teve como. Então, página 9, desce um pouquinho, penúltimo parágrafo, aonde está escrito assim, ó, por exemplo, o poder de saber, ok? Abre aí por gentileza. A Natália falou assim: pastor, o senhor está escutando minha conversa ontem com o Felipe. Estávamos falando sobre essa nuvem. Queríamos estudar sobre isso. Jesus. Fala com a Natália que nós vamos sentar e vamos conversar sobre isso. Natália, pode deixar, Natália. A gente vai marcar uma pizza, aí a gente conversa sobre isso, tá bom? Mais pergunta aí? Não, ela só falou assim: o Felipe fica rindo de mim, conversando com as plantas, com o céu, com a lua e as estrelas, e aí vai. Tá certo, tem que conversar mesmo, porque tudo que Deus criou é vivo. Nós temos uma conexão muito grande com isso. Tudo que Deus criou é vivo. Vocês que estão me ouvindo aqui, deixa eu ver aqui no Facebook, tem gente no Face? Tem. Sangue do Cordeiro, Jesus, gente, tá legal aqui no Face, né? Tá legalzinho, tá indo. Vocês me dão um feedback aqui, tá? Para me saber. Eu gostaria de pedir vocês, acredito que vocês já devem ter visto, porque isso circulou nas redes sociais, mas se vocês quiserem fazer em casa a experiência, vocês podem fazer a experiência, tá?
Na internet circulou que um rapaz ele pegou 3 copos com arroz, feijão, não sei, com a planta, não, com arroz, é isso mesmo, arroz, 3 copos, colocou arroz, uma quantidade de arroz, gente, é arroz cru, tá, por favor, arroz, e todo dia, esse rapaz, esse senhor, ele chegava no primeiro copo e ele abençoava, ele chegava próximo do copo e ele abençoava, ele falava com o que estava dentro, que no caso era arroz e água. Ele falava, ele abençoava. No outro copo, ele amaldiçoava, falava palavras ruins, palavras tristes e barará, barará, barará. No outro copo, ele não falava nada, ele desprezava o outro copo. Literalmente, ele desprezava o que tinha no copo. Depois de 2 semanas, se eu não me engano, acho que o vídeo fala 2 semanas. O resultado é algo maravilhoso, que para nós que estamos estudando teologia, para nós é um banquete de informação. O primeiro copo que ele abençoou, eu não preciso nem dizer o que aconteceu. Eu não preciso nem explicar para vocês. O outro copo que ele amaldiçoou ficou morto, embolorado, fedendo e com a coloração do que está morto. O outro copo que estava desprezado, que foi desprezado por ele, sofreu quase a mesma coisa que o copo que estava com arroz, é claro, que foi amaldiçoado por ele. Só que o que foi amaldiçoado estava quase que negro, o resultado. O outro estava próximo do que estava o do meio. Só que o que estava abençoado, queridos, é uma experiência fora do comum. Então, para nós que estamos estudando, aí vai uma dica para vocês. Tudo que Deus criou é vivo. Pega essa mão abençoada que você tem, põe sobre a sua cabeça, chega diante do espelho na sua casa, ele não vai quebrar, pode ficar tranquilo. Chega diante do espelho na sua casa, olha você nos olhos, se você suportar, porque tem gente que não suporta olhar a si mesmo no espelho. Olha assim no espelho a sua cara, mete a mão na sua cabeça e começa a te abençoar. Começa a falar palavras de bênção sobre você. Começa a trazer à existência palavras sobre você. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Ele é. Continuando. Então veja, página 9, penúltimo parágrafo. Por exemplo, o poder de saber não é atributo de Deus. Observe isso. O poder de saber não é atributo de Deus, porque é essencial a um espírito pessoal. Onisciência, porém, é atributo, porque é uma maneira de Deus saber. O poder de amar não é atributo de Deus, porque sem amar, Deus não seria espírito pessoal, mas o amor que representa a maneira de manifestar esta natureza é atributo. Chegamos à conclusão sobre este ponto em que Deus sabe
todas as coisas, e nada há que ele não saiba explicar. Tudo que pode ser conhecido está diante dele. Todas as fontes estão nele. Queridos, pega, se você puder, se você crer, né? A gente tem que crer. Se você puder, se você crer, se você quiser fazer, faça se você quiser, se não quiser também não precisa fazer. Esse Salmos 87, versículo 7, se você puder, se você quiser, se você crer, o que você quiser, escreve esse versículo para todo santo dia você olhar para esse versículo, até esse versículo entrar dentro da sua mente. Salmo 87, verso 7. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, ou seja, o salmista está falando de um louvor, de uma música que seria cantada, que seria manifesta a Deus. E os cantores e tocadores de instrumento entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. O que o salmista está querendo dizer? Querido, Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte. Quem está acompanhando a live vai lembrar que o pastor Felipe adora falar isso. Está vendo como que fazer conexões é importante para nós? Estou dando aula para vocês aqui hoje, terça-feira, e estou lembrando de algo que o pastor Felipe está falando. Já tem 3 lives, 3 sábados atrás. Eu estou trazendo coisa que o pastor Felipe falou, que ele está comentando direto sobre isso. Veja, e vocês já viram como que ele faz, né? Estende a mãozona dele assim, ó, a fonte. A pegada é essa. O Salmo 87 diz assim, que as minhas fontes está nele. Querido, tudo que você quiser, você tem que buscar na fonte. Se você buscar no lago, o lago não dá. Se você buscar no poço, o poço também não dá. Se você buscar no córrego, o córrego também não dá. Se você buscar no oceano também não dá. Mas se você buscar na fonte, aí, né? Por que eles ficam preocupados quando a fonte de um rio seca? Como aconteceu, se eu não me engano, eu acho que foi com o velho Chico, que é o Rio São Francisco, né? Eu acho que foi esse mesmo Rio São Francisco. Teve uma nascente, uma fonte dele, que havia secado um tempo atrás. Eu só não vou saber o ano que isso aconteceu. Eles ficaram extremamente preocupados com isso. Por quê? Uma coisa é secar um local onde há água. Outra coisa é quando seca uma fonte. Mas o salmista diz que o Senhor é a minha fonte. Pelo fato do Senhor ser a minha fonte, querido, tudo, vocês alunos, põem isso na mente de vocês. Tudo que vocês quiserem, vocês têm que buscar na fonte. Ele é a fonte de todas as coisas que eu preciso. Tudo que eu preciso está nele. E ele conecta pessoas para que essa fonte que eu preciso transborde. Vocês devem estar vendo o pastor Felipe falar muito disso. Transbordar, transbordo, alcançar, propósito. Veja, quanto mais eu busco da fonte, ele é fonte. Quando eu digo que fulano tem todo o conhecimento, ele pode ser até um oceano, ele só não é a fonte. Só que Deus é. Quando eu busco tudo que eu preciso na fonte, lembra, Moisés,
todo problema que ele tinha, o que ele fazia? Buscava na fonte. Então tudo que eu preciso, eu busco na fonte. Quando eu busco na fonte, a fonte vem sobre mim. Quando ela vem sobre mim, o que acontece? Eu transbordo para quem precisa, até que a pessoa que precisa entende e fala assim: peraí, se você pode buscar na fonte, eu também posso. Então agora eu vou buscar na fonte para eu também transbordar na vida das pessoas. O problema é que a gente acostuma, porque buscar na fonte dá trabalho. Buscar na fonte não é para todo mundo. Buscar na fonte é para quem tem coragem. Tem que ter coragem. Quando você busca a fonte, você começa a transbordar. Quanto mais você transborda, mais a fonte transborda em você. Quanto mais você transbordar na vida das pessoas, mais a fonte vem sobre você. E assim por diante. Ok? Pastor, a Silene perguntou assim: nem a santidade também é um atributo de Deus? Me confundi, pastor Leandro. Santidade, Sirlene? Sirlene, né? É a Silene. Ela perguntou onde? No Face? No Face. Querida Sirlene, a santidade é um atributo de Deus. A santidade, quando a gente olha para uma santidade divina, ela toma uma proporção muito maior. É inexplicável. Sirlene, livro de Levíticos, capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, ou seja, dos filhos de Jacó, e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Diga aos meus filhos, aos filhos de Israel, Jacó, para eles serem santos. Nós sabemos que Deus já nos santificou. O apóstolo Paulo explica isso. Deus já nos santificou em Cristo Jesus. Mas a mesma Bíblia também manda a gente nos santificar. Ali Deus está dizendo para Moisés: Moisés, fala com toda a congregação, para eles serem santos, ou seja, para eles se santificarem. Por quê? Porque eu sou santo. Eu não serei santo, eu sou. Deus ali está mostrando um atributo para Moisés: eu sou santo, esse é o meu atributo. Quer chegar diante de mim? Quer me buscar, que é a fonte? Você quer vir até a fonte? Só tem um jeito: você tem que se santificar. Você tem que ser santo, puro, imaculado, separado. Você tem que ser aquele que é diferente dos demais. Se você for igual aos demais, pronto, você não é igual. Você tem que ser diferente. Se você é diferente, você está qualificado para quê? Para se aproximar da fonte. Por quê? Porque a fonte, o atributo é santidade. Então a santidade é um atributo de Deus. Tanto é que Ele nos ordena também a sermos santos. Ok? Se tiver ficado mais alguma dúvida, fala aí que a Paula me fala aqui. Entendeu? Glória a Deus. Deu para entender? Vitória perguntou qual a passagem, porque nós estava falando dela, travou. Qual passagem? Você acaba de ler. Vou ter que colocar aqui no livro. Eu estou colocando as Ah, tá. Levíticos, Levíticos, capítulo 19. 19. Ela está no Face, né? Está no Instagram. Está no Instagram? Vitória. Levíticos, capítulo 19, versículo 1 e 2, tá? Mas eu aconselho a ler Levíticos, capítulo 19 inteiro, tá? Melhor, vamos fazer uma tarefa aqui. Tarefa para os alunos. Tarefa para os alunos.
Levíticos capítulo 19. Vocês vão meditar, não é ler. Vocês vão meditar em Levíticos 19. E você, gente, por favor, tá? Não é dever de casa não. Não é para casa não, tá bom? Aqui é só para botar fogo aqui, tá bom? Vocês podem colocar lá no grupo mesmo, tá ok? Lá no grupo. Falar nisso, estou sentindo falta aqui do Miguel. Miguel não manifestou aqui hoje. Só a Pâmela. Só a Pâmela que eu vi manifestando aí. O Miguel, cadê você? Então veja só, pessoal, alunos. A partir de amanhã ou de hoje mesmo, comenta lá no nosso grupo a respeito de Levíticos 19, o capítulo todo. Examina Levíticos 19. Busque, cava, vocês têm que cavar, tá entendendo? Busca sobre Levíticos 19. Quer ver uma coisa porreta em Levíticos 19? Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Olha que coisa tremenda. Levíticos 19, versículo 3. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levíticos capítulo 19 diz que nós devemos temer a mãe e o pai. Ou, em outras traduções, diz: nós devemos honrar a mãe e o pai. Só que aqui em Levíticos é o único lugar que fala mãe primeiro e depois fala pai. Por que aqui fala mãe primeiro? Sendo que em outras partes da Bíblia sempre vai falar: honra teu pai e tua mãe. Mas aqui em Levíticos fala mãe primeiro. Um outro aqui que eu gosto muito, versículo 11: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Isso aqui quase não acontece, ok? Dentro da igreja. Não furte, não minta, não use de falsidade, cada um com seu próximo. Nem jureis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não oprima o teu próximo, não amaldiçoa, não faça injustiça. Versículo 16. Gente, quem está acompanhando aí na Bíblia, Levíticos 19, 16. Esse daqui vocês vão tirar de letra, eu garanto. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vou dar uma palhinha para vocês aqui rapidinho. Deus aqui está dizendo assim: no meio do meu povo, eu não quero que tenha mexeriqueiro. O que é um mexeriqueiro? O mexeriqueiro, toda semente a gente sabe, você lança em terra, ela não cresce no outro dia. Ele lança a semente e arreda para trás, porque ele sabe que aquela semente, uma hora, ela termina, ele dá as costas e joga a culpa em outro. Ele vai no outro e diz assim: tá vendo o que fulano fez? É isso que Deus não queria que tivesse no meio do povo dele. Aí você volta lá no versículo 2: porque o meu atributo é santidade, então o meu povo também tem que ser santo. Queridos,
Nossa aula por hoje é só. Espero que, por mais que garrou muito aqui, né? Espero que tenha aprendido um pouquinho hoje. Em nome de Jesus, vamos orar para a próxima aula a gente já poder estar junto. Se não der, aos poucos a gente vai melhorando, tá ok? Na próxima aula, se nós não estivermos juntos, eu vou utilizar apenas o Instagram para poder transmitir a aula online, e pelo outro aparelho eu vou gravar em vídeo, e quando eu chegar em casa eu vou postar ela no YouTube. Ou seja, eu vou primeiro gravar a aula e depois eu posto ela no YouTube, porque aí não garra, aí fica o link para vocês assistirem a aula, ok? Para evitar todo esse transtorno de ficar parando, ficar arrumando celular, tira, põe, pá. Eu estou fazendo o máximo que eu consigo para poder melhorar para vocês. Enquanto nós estamos passando, o mundo, não nós, o mundo está passando por esse problema, tá ok? Então por hoje, nós paramos aqui. Em próxima aula nossa, nós vamos falar da onipresença. Eu vou ser rápido na onipresença, por isso eu já quero que vocês leiam sobre a onipresença, porque tá chovendo? Tá chovendo, né? Porque a onipresença é mais extenso o material de leitura. Então eu vou falar da onipresença e já vou falar da onipotência. Por quê? Eu preciso ganhar tempo aqui nos atributos. Então, por favor, leiam, tá ok? Leiam o material para a gente ganhar tempo. Se tiver perguntas, vocês podem estar colocando lá no grupo as perguntas, tá ok? Eu também senti falta aí, eu não tenho visto se manifestando aí a Weslene, o Hugo. Eles estão tudo lá na casa do Hugo. Ah, tá lá? Não, ok. Então tá ok, então. Então, queridos, beijo para vocês. Deus abençoe. Que o Senhor Jesus abra o entendimento seus. E não esqueça, Salmos 87. O Senhor é a sua fonte. Tudo que você precisa, busque na fonte. Ele é a sua fonte. Nunca se esqueçam disso, tá bom? Queridos, beijo, Deus abençoe a todos. E não esqueça, meu livro já está disponível na Amazon, tá? A oração do Pai Nosso. Entra lá, compra. E sábado temos live, tá bom? Vamos ver se a gente termina a oração do Pai Nosso no sábado, tá ok? Beijo, Deus abençoe a todos.